Olá, meus meninos e meninas, tudo bem? Estejam bem-vindos à continuidade do projeto em relação ao projeto Biologia Passo a Passo, né, destinado aos alunos do Colégio Estadual. Nosso assunto é citologia, nós estamos iniciando o bloco 3 para que vocês realmente façam um trabalho a contento. Acredite no sistema da aula invertida, porque quando você chega preparado em sala de aula, é muito mais fácil você saber o que o assunto está sendo revisado, né? E aí você fica um jogo de feedback, de modo que as dúvidas que vão surgindo em sala de aula ficam mais fáceis de serem compreendidas. Por isso que é importante você ter essa prévia, né? Para poder fazer as folhas de estudo dirigido e mais tarde os exercícios de revisão. Enfatizando a vocês que os exercícios de revisão são postados, né? O exercício de estudos dirigidos são colocados no caderno para vocês para acompanhar em sala a explicação. Esse não precisa ser postado, mas é importante que se faça ele de uma forma regular e quanto mais cedo você fizer esse exercício, melhor, tá? De modo que você já fica mais preparado que entrar na sala que nem banda voou. E nessa sala, sim, aí eu vou fazendo umas perguntas de arguição para verificar quem realmente está visitando o site, quem realmente não está visitando o site. Então, essa responsabilidade é de vocês. Portanto, assumam, né, de bom grado esse efeito, porque realmente dá trabalho fazer esse tipo de informação aqui para vocês, para que a gente também não perca tempo, né? Então, a gente tem que ganhar agilidade disso. Quanto mais tempo a gente fizer essas apresentações, melhor, tá? Então, acredite nesse modelo, né, que não é um modelo Márcio Pinho, é um modelo internacional, né, feito isso nas grandes faculdades do mundo inteiro, que eles adotam um sistema de aula invertida para evitar com que o aluno chegue lá que nem azeitona na boca de banguela, não sabe onde é que vai, né? Então, ele já chega preparado, já chega com uma margem de informação já legal e também, se as dúvidas que se permanecerem, são retiradas em sala de aula, são debatidas em sala de aula. Essa a grande vantagem de uma aula invertida, tá? E espero que realmente vocês gostem desse tipo de sistema. Vamos dar início, então, à nossa programação de hoje com relação à aula 3, né, do que é apresentado a vocês, que é o bloco 3 de citologia. Deixa eu ver como é que está esse lance aqui. Está colocando coisa errada aqui. O bichinho saiu. Fechar isso aqui. Cadê, gente? Tá aqui. Achei. Aí, ó. Estruturas celulares. Então, vamos lá. Essa é a imagem que eu quero explorar de vocês aqui para mostrar para vocês a continuidade, né? Nós já vimos 10 estruturas. Tem 5 estruturas no bloco 1, 5 estruturas no bloco 2. Só mais 5 aqui. Então, você veja que não falta a estrutura celular, viu? Pensa numa bichinha pequenininha, microscópica, mas ela é extremamente complexa. Como falei com vocês, a célula é um ser vivo em miniatura, tem tudo, né, que mantém ela como característica de um ser vivo. Aqui você tem a imagem, né, tremendamente importante com relação a uma das estruturas que é obrigatória em todas as células, que é ribossomos, né, também chamado de RNA ribossomo. Essa estrutura não tem organela, não tem membrana envolvente, né, ela é uma estrutura sem membrana, né, que o isola do citoplasma. E ela se envolve com atividade na produção de proteínas. Então, toda vez que fala em ribossomas, é chamado de proteína. A particularidade disso aqui, citada, é que onde você tem vários ribossomos associados, eles são chamados de polissomos ou polirribossomos. O nome dessa estrutura, então, ela é chamada de ribossomos, né? Denominação, ela pode ser chamada de RNA ribossome, na sua composição. Você pode falar ribossomo, que é o melhor, ou ribossoma, tanto faz, né? Mas o nome mais usado é ribossomo. A função disso, toda vez que tiver ribossomo, você fala síntese de proteína, fabricação de proteína. Isso é praxe, tá, no trabalho apresentado para vocês. E é uma das questões mais solicitadas no vestibular. Onde eu acho a localização? Pô, se tem montagem de proteína, proteína é uma estrutura obrigatória em todos os seres vivos. Portanto, ele está presente em bactérias, está presente em vegetal, está presente na célula animal. Toda organização celular, essa estrutura é obrigatória, não pode faltar, tá? Dentro das particularidades na síntese de proteína, ele envolve com mais dois personagens, porque o ribossoma, ele parece, né, dessa informação, como se fosse uma espécie de um 8 grávido, e aqui está a foto real dele na apresentação do modelo mais atual, né, em que são duas subunidades que se encaixam para a montagem da proteína, que vem de uma ordem de comando lá do núcleo através do RNA mensageiro. Então, ele traz a mensagem com blocos de nucleotídeos de 3 em 3, chamado de códon. Então, esses códon aqui
são lidos dentro do ribossomo que orienta essa montagem, né, do bloco da proteína que está sendo montada aqui. Você tem aqui um polipeptídeo, né? Essas bolinhas aqui são aminoácidos, né, porque a proteína é formada por unidades, né, chamadas de aminoácidos. E aqui dentro, então, ele se processa e esses aminoácidos chegam aqui sendo transportados pelo RNA transportador. O nome dele fala, transporta o aminoácido, e ele é polimerizado aqui dentro. Depois o RNA transportador sai daqui, vai buscar outro aminoácido dissolvido no citoplasma e traz de novo para a reação, obedecendo ao código genético, né, estabelecido por esses códons, presente no RNA mensageiro. Essa leitura do RNA mensageiro dentro do ribossomo, com a participação do RNA transportador, chama-se tradução. Isso é extremamente importante no vestibular, tá? Então, toda vez que os RNAs estão na ativa do citoplasma para a montagem da proteína, essa síntese proteica é conhecida com o nome de tradução, né? Ele traduz a mensagem genética que vem do DNA. E quem encosta no DNA para fazer esse tipo de leitura é o RNA mensageiro. Então, essa leitura que o RNA mensageiro faz do DNA é chamada de transcrição. Feita no núcleo, sai do núcleo do citoplasma, e o citoplasma é a região que ele vai trabalhar. Então, essa é a grande deixa dessa formação. Esses ribossomos, eles podem estar associados ao retículo endoplasmático rugoso, que vai produzir normalmente proteína de exportação celular, ou então eles podem estar livres no citoplasma, tá? E quando eles encontram associados, por exemplo, no dentro do citoplasma, às vezes eles podem sofrer polimerização, formar esse cordão aqui, como está representado aqui em cima, que são chamados de polissomos ou poliribossomos. A palavra poli significa vários, né? E ele se associa a esse filamento aqui, que é o RNA mensageiro, e vai processando a mensagem, porque os ribossomos vão se deslizando aqui. Aqui no finalzinho do RNA mensageiro tem um chamado fim da mensagem, o ribossomo se desloca para cá e se desprende, sai uma subunidade menor e maior, ele se abre, e depois, mais para frente, quando ele for solicitado, ele se junta e inicia a leitura, né, da síntese de proteína na qual ele foi reivindicado para fazer esse tipo de atividade, tá? Então, o que é interessante é que a célula, quando ele tem vários ribossomos, ele vai provar várias cópias dessa proteína que é necessária para uma atividade metabólica da célula qualquer, tá? Que é importante no alimento dele. Então, esse é o grande destaque dessa estrutura, é uma das mais solicitadas no vestibular, né? Principalmente esses dois nomes, transcrição e tradução, leitura do material genético do DNA feita pelo RNA mensageiro, e atividade em síntese proteica, onde está presente o ribossomo, em que se envolve o RNA mensageiro, o RNA ribossômico ou ribossomo, e o RNA transportador, que transporta os aminoácidos, e vai montando a molécula de proteína. É interessante que para montar uma molécula de proteína, eu preciso no mínimo de 100 aminoácidos, são 100 bolinhas para formar uma proteína lenta, uma proteína bem simplesinha, linear, aquela coisa toda, porque as proteínas são de grande tamanho. Então, é uma atividade muito, muito expressiva em todas as células. Agora que você tem já estruturas que são particulares, por exemplo, aqui você tem esses elementos, né, que são denominados, são chamados de fímbrias, esses filamentos que estão na estrutura. Não tem denominação, tá? No que é colocado aqui. Algumas fímbrias, elas podem ser ocas e formar um tipo de um canal que ele comunica com outra parte da célula e forma uma estrutura chamada pile sexual. Esse pile, P-I-L-L-I, ele consegue transpassar material genético, principalmente plasmídio, né, que é um DNA circular de uma célula para outra, fazendo com que ela se pode tornar resistente a determinados tipos de medicamentos. É a chamada clássica resistência bacteriana para desespero nosso, né? Então, seguindo esse efeito, a função dele é uma estrutura também de locomoção e então pode ser até de defesa, né, no trabalho. Às vezes ele utiliza isso aqui para afastar alguns predadores dele, e que tornam o elemento, vamos dizer assim, urticante nesse trabalho. Mas basicamente é uma estrutura de locomoção. A localização disso é exclusiva de bactéria, né? A célula animal e vegetal não tem isso, não. É ausente na vegetal e ausente no animal. E essa é a particularidade que eu falei, que alguns desses piles, eles podem ser, dessas fibras, né? Ela pode ser oca, ela tem um tamanho maior, como se fosse um canudinho de refresco, e aí permite a passagem de plasmídio, pequenos anéis de DNA, de uma célula para outra, e faz com que esse plasmídio, né, que é um DNA em forma de anel bem pequenininho, né, sobre amassado, ele ensina outra bactéria como ficar resistente ao antibiótico, para desespero da gente, né? Por isso que é importante, quando você faz uso de antibiótico, fazer o uso certinho, para evitar essa formação de resistência bacteriana, tá? Não pode pisar na bola. Aqui, ó, microfotografia eletrônica de
uma Escherichia coli de um suíno, né, com uma grande quantidade de pele, de fímbrias ao seu redor. Ok? Então é bem interessante essa estrutura aí. E é exclusivamente bacteriano. Aqui você tem uma estrutura de locomoção, olha a grande quantidade que você tem. Você tem um dos protozoários mais estudados na parte do vestibular, também da parte do mundo dos micróbios, né, que é o paramécio, que é um protozoário independente de vida livre. É um protozoário interessante que ele tem dois núcleos, né, e não tem um núcleo só, ele tem um macronúcleo e tem um micronúcleo. Esse núcleo aqui cuida das funções vegetativas da célula, esse aqui cuida das funções de reprodução da célula. Tá? Tem dois vacúolos, olha que vacúolo aqui interessante quando a gente estudou vacúolo, que ele recebe o nome de acordo com a função. Isso aqui são vacúolos pulsáteis, ou contrátil. Ele tem uma forma de um sol, então esse aqui enche, quando ele está inchado, ele espreme, joga excesso de água para fora, e fica assim, um pequeno de um lado e um grande do outro. Quando o grande esvazia, o outro enche. Então ele fica constantemente retirando o excesso de água que vem de fora para dentro, porque ele é um protozoário, né? É um bicho unicelular que vive em água doce. Então a água constantemente invade o corpo dele, se isso aqui deixar de funcionar, ele vai inchando, inchando, inchando até estourar. Tá? É interessante. Agora, ele movimenta-se em todos os lados. Ele tem capacidade de dobrar em si, tem capacidade de dar cambalhota, então ele tem uma versatilidade rápida de movimentação, né, que é os cílios, que é usado para locomoção e também captura de alimentos. Ele tem essa parte aqui chamada citofaringe, que ele usa isso aqui para arrastar bactérias, algas e tudo mais que ele vai devorando e colocando dentro dessas bolsas que são chamados vacúolos alimentares, né, e que mais tarde viram vacúolos digestivos, quando se combinam aos lisossomos. Então a denominação dele é cílios. O pessoal está querendo mudar o nome dele de undilopódios, né, que formam ondas de locomoção. Repare que os cílios são mais curtos, mais numerosos, enquanto que os flagelos são mais longos e menos numerosos. Tá? A função dele, aqui nesse caso, tem duas, né? Tem a função de locomoção e tem a função de captura de alimentos, porque ele faz um batimento aqui que arrasta, né, bactérias, arrastam pequenas algas para dentro dele que ele vai digerir. Ele faz parte do grupo dos protistas, é um protozoário livre, né, de água doce. Então, não se trata aqui de uma célula bacteriana, nem de célula animal e nem de célula vegetal. Ele é um protista, ele é um protozoário, né? É um indivíduo unicelular, mas com um núcleo organizado. Então, ele é um eucarionte, dentro dessa condição, uma condição aqui especial. As particularidades, basicamente todas são citadas, né, com o efeito dele, da presença dos vacúolos pulsáteis, da particularidade de ter dois núcleos no seu interior, né, o macronúcleo e o micronúcleo. Esse aqui cuida das funções de sobrevivência da célula, esse aqui cuida da função reprodutiva dessa célula. E tem a formação de citofaringe, né, que é colocado para captura de alimentos, que também tem a superfície dele totalmente ciliar, e ajuda esse bicho, no caso, a sobreviver. E ele é tremendamente ágil, né, e de vida independente, né? Ele é de vida livre. O que é bonito também é a formação de cílios, também outro tipo de protídeo, como está nessa imagem. Olha que imagem belíssima, olha. Você tem o Trichodina sp, né, que é um protozoário. Olha a quantidade de cílios ao redor dele. Isso é foto real, tá? Do trabalho que ele tem. Os modelos espaciais são belíssimos. Na realidade, os grupos que você tem presente dos protozoários, né, ele tem formas que são belíssimas, principalmente o grupo dos radiolários e heliozoários. Ele inspira até pessoas que são desenhistas de joias, aquela coisa toda, porque os modelos são muito bonitos de ver. Se tiver a oportunidade de ver estruturas celulares vindo desses indivíduos que são chamados radiolários ou heliozoários, vocês vão ficar encantados com as múltiplas formas espaciais que ele tem. Tá? Aqui você tem outra estrutura celular também muito em destaque, né, dos indivíduos que são de vida independente, como o gigante no mundo dos protozoários, que é a Ameba proteus, né, que é uma célula caçadora, ele é unicelular. Ele tem também um vacúolo pulsátil, como está aqui, ele se enche, depois ele esvazia, né, para controlar, vive em água doce. Tem um núcleo dele aqui, e tem um citoplasma com diversas projeções citoplasmáticas, são chamadas de pseudópolis, ou seja, ele pode se locomover em qualquer forma, em qualquer área, para captura de alimento. Então ele envolve o alimento através de pseudópolis, arrasta ele para dentro para formar as bolsas, né, que são os vacúolos que são alimentares, e depois, quando ele é atacado pelo lisossoma, ele vai formar o chamado vacúolo digestivo, que alimenta esse grande caçador. Uma célula muito semelhante a isso que existe no corpo humano é chamada de macrófago. Não está falando macro, gigante, fago, comedor. Né? Ele é responsável pela defesa do organismo contra o ataque de micro-organismos
né, defesa de micróbios que tentam invadir o nosso corpo. Então ele entra em ação e come numa velocidade também impressionante e caça, né? Tem até filmagem dele procurando determinado tipo de micro-organismo no ambiente, e que ele sai atrás dele fazendo até uma emboscada. O bicho vai para um lado, ele vai para o outro e pega ele. Tá? Então é interessante que ele tem um senso de caça. É uma célula espetacular no corpo humano. Só que como ele é uma célula guerreira, ele está pronta para morrer. Então no máximo ele vive 3 dias. Né? É uma célula que nasce para morrer logo. É uma célula lábia. A estrutura, então, é denominada de pseudópodes, também conhecida como falsos pés, né? Mas o nome normal mesmo é pseudópodes, pseudo é falso, podos é pés. A função dele é uma função de locomoção e captura de alimentos. Tá? É muito usada para os indivíduos que são unicelulares, formando o grupo dos sarcodinos. Onde eu vou localizar isso aqui? Tem na célula bacteriana? Célula bacteriana, formação de pseudópodes? Não. Tem na célula vegetal? Não. Tem uma célula na parte animal? Os animais que fazem a parte da fagocitose e da fagocitose, sim. Então, ele é mais expressivo aqui, principalmente no grupo dos protozoários. Tá? Então, está aí indicado as particularidades desse elemento. E aqui você tem outro detalhe de uma outra rede especial que existe nas células, que é esse bloco aqui, ó, que são um conjunto de canalículos ou cisternas que não tem ribossomas aderidos na sua superfície, portanto a superfície é totalmente lisa, e faz uma nova rede dentro da célula, então é chamada retículo endoplasmático liso, tá? Ou retículo endoplasmático agranular, né? Como está sendo indicado por célula. Aí você tem retículo endoplasmático liso, também chamado retículo endoplasmático agranular, tá? A função dele, você tem, é uma das estruturas mais versáteis que você tem na célula em matéria de funcionalidade. Primeiro, que ele se envolve com a produção de lipídios, principalmente a produção de colesterol, que é uma substância que é responsável para estar na montagem, estar presente nas membranas que protegem tanto externamente a célula, com a membrana plasmática, como internamente nas estruturas que são membranosas, precisa da presença do colesterol. Por isso que falar que o colesterol é inimigo do corpo é mentira. O excesso dele é que é inimigo no corpo. Agora, você precisa de colesterol para se manter vivo, né? Porque ele faz parte da organização da membrana. Agora, ele tem outras funções que são interessantes. Por exemplo, ele pode formar vacúolo, ele pode formar carioteca, ele pode formar o Golgi, né? E na parte de efeito deles, na presença dentro de particularidades que eu vou colocar aqui para vocês, né, chamando a atenção, quando entrar lá, vou ter mais um detalhe que é interessante no fígado. Então, nessa localização dele, ele está ausente na bacteriana, né? Está presente na célula vegetal e na célula animal. E a particularidade dele, muito legal, que tem que citar para você dessa particularidade, é com relação às células do fígado, chamado hepatócitos. Ele tem esse retículo endoplasmático liso muito grande, porque ele é responsável em desativar substâncias tóxicas. Tudo que você come, né, que cai no intestino delgado, ele é absorvido, né, pelos capilares sanguíneos, é absorvido primeiro pelas dobras da membrana, chamada microvelocidades. Desses aí são passados depois por sangue, em nível capilar, depois eles são destinados à chamada veia porto-hepática, que não está falando portal de entrada em direção ao fígado, que a palavra hepatos é fígado, e lá tudo é fiscalizado, é como se fosse uma gigantesca alfândega do corpo humano. Se tiver substâncias lá que ele interpreta como nocivas, né, o retículo endoplasmático tem determinadas substâncias que neutralizam, né, essas substâncias consideradas como tóxicas para depois ser lançadas no sangue e depois descartadas na parte dos rins. É o que acontece com relação a determinado tipo de medicamentos que você ingere, todos esses medicamentos que são estranhos ao organismo, depois de um determinado tempo de permanência, ele passa pelo fígado, o fígado dá um jeito de eliminar essas substâncias, né, que são consideradas como tóxicas, né, se permanecer no organismo, e depois ele é descartado na parte da urina, né, é descartado na filtração dos rins e é descartado na urina. Por isso, tem determinados pontos, quando você faz xixi, você sente o cheiro do remédio, né, que é fruto dessa atividade dele. A única substância que não passa por esse detalhe, né, de funcionamento do fígado é a presença do álcool. Por isso que o álcool é tremendamente nocivo no organismo, porque ele é absorvido não em nível de intestino, ele é absorvido em nível de estômago, cai no sangue, perturba o cérebro, e depois, mais tarde, é que ele vai ser filtrado no fígado, e aí ele tenta desativar, né, esse excesso de álcool que está presente no sangue, que o torna ele ácido, e, consequentemente, faz com que realmente essas células, né, em contato com essa substância, acabam morrendo.
Então, o álcool ele vai destruindo sistematicamente grande parte de células do fígado, que quando tentar filtrar essa droga que está presente no sangue, acaba morrendo, mas o fígado tem a versatilidade de ser regenerativo ao longo de um certo tempo. Depois ele acaba morrendo também. Ele desiste de sofrer regeneração pela insistência da pessoa em beber, né, que cria o vício, né, de bebida. É o alcoólatra. E quando ela morre, ela forma um tecido fibroso na área que endurece o fígado. E aí isso é chamado de cirrose hepática. E aí não tem jeito, né? É caixão e vela para essa situação. Então tá aí o fim do nosso bloco 3. Nós vamos agora entrar no bloco 4, né? Para dar continuidade à nossa aula de hoje, na apresentação. E mais tarde eu vou explicar isso aqui nessa nova instrução, né, que a gente tem aqui para apresentar a vocês com relação a essa imagem, que é a imagem mais solicitada do Enem. Eu nunca vi uma questão tão danada, né, tão procurada no Enem, como é colocada a respeito desse trabalho aqui. Tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse tipo de assunto apresentado a vocês. Usem a folha do bloco 3 para completar isso direitinho. Façam uso de um mapa mental, né? Você não escreve tudo, pelo amor de Deus. A coisa tem que ser sucinta nesse resumão para a gente discutir em sala. Já no caderno, você pode até estender o assunto, né? Você pode colar a imagem, colocar mais dados, você pode pesquisar o livro de vocês, né? Da apresentação do livro 1, né? Que está à disposição de vocês, que é isso aqui, ó, né? Do autor chamado José Arnaldo Favaretto. E os assuntos são grandes na apresentação, né, do trabalho para vocês. Ele vai, deixa eu ver se desde onde pode estar, você pode ver essas informações. Porque basicamente todo livro ele se trata de citologia, né, com a formação dele. Mas esse assunto especificamente falando, ele pode estar no capítulo 5, se desenvolvendo até o capítulo 7. Ele tem esse pacote do 5 ao 7, ele fala de diversos tipos de estruturas celulares, né, compartimento celular, aquela coisa toda. Ver se tem mais falando sobre isso. Não, aí você tem mais composição química da célula, com proteínas, açúcares, então vai do 7 ao 9. Né? Esse é o tipo de informação interessante, que você pode extrair mais informações do livro, que é bem bacana em relação a isso. Tá? Então não deixe de pesquisar, não. Livro não é para ficar de enfeite, livro é um referencial. Alguns alunos ficam falando, se eu uso o livro em sala, não uso, não. O livro, para mim, é uma referência de estudo. Você tem que fazer uso dele em casa, tratá-lo com muito carinho, porque esse livro tem uma duração de 3 anos. Tá? Então, se você puder até encapá-lo, melhor ainda, viu, gente, a formação dele. Quando houver necessidade de fazer o uso do livro, para você não ficar no sistema de leva e traz, ficar com peso extra na mochila de vocês, eu solicito o livro. Falo, gente, traga o livro, vai trabalhar com ele especificamente na sala para tal assunto. Beleza? Mas, por enquanto, eu estou preocupado a gente ganhar tempo, a gente está correndo contra o tempo. Então, é importante que realmente vocês se mobilizem, né, da forma mais rápida possível, né, que você tenta fazer essa dominância para que realmente vocês tenham sucesso, né, nas atividades. Principalmente esse assunto, se você dominar bem citologia, que é um assunto obrigatório no primeiro ano, você está feito. Né? É uma pedra a menos no seu caminho na parte ligada aos exercícios que são feitos, cobrados, né, normalmente no Enem, principalmente o assunto chamado síntese de proteína. Viu? Vocês têm que fazer parte disso. Então, daqui a pouquinho eu volto, vamos dar início ao bloco 4 e depois o bloco 5, para fechar esse assunto total em relação à base que você tem que ter em relação à citologia. Valeu? Muito obrigado pela participação de vocês. Estudem direitinho e se cuidem. Fica com Deus.